Vamos começar mais um estudo aí, falando de escatologia bíblica, início, meio e fim da Bíblia, né? Nós começamos esse estudo do início, meio, e agora vamos para o fim desse estudo, né? Aonde se dá aí a profecia bíblica do fim, né? Para entender a Bíblia, é preciso eu ressaltar aqui que é preciso entender três linguagens, o seu sentido figurado. A primeira linguagem é literal, a segunda é figurado e a terceira simbólica. E eu vou estar explicando aqui o que é a linguagem, as três linguagens. A primeira linguagem literal significa quando você está falando daquilo que é aquilo mesmo. Ou seja, você está falando de um ser e aquele ser real. Ou seja, você está falando de Jesus e é Jesus mesmo. Isso é o sentido literal, né? Você está falando de algo real que existe, verdadeiro. Sentido literal. Agora, o sentido figurado. O sentido figurado significa quando uma pessoa utiliza, por exemplo, Apocalipse 8:12 fala: e o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então significa, o sentido figurado é que todos cordeiro que foi morto no Antigo Testamento, na época da lei, representava Jesus, a chegada de Jesus morrendo na cruz. Então, o sentido figurado é quando uma figura é utilizada para representar outra pessoa. Ou seja, os cordeiros que foi crucificado representava Jesus. Esse é o sentido figurado, quando um animal foi utilizado para representar Jesus, Os cordeiros foi ali sacrificado, morto para representar Jesus ali. Perdão, esses cordeiros, só para reforçar aqui, ele era morto e apresentado ali no lugar santo dos santos, no altar do Senhor, em sacrifício ao Senhor, para perdão do pecado do povo judeus, o povo de Israel. Então, antes de Jesus chegar, era usada a simbologia dos cordeiros, para perdão do pecado do povo, ali derramando o sangue do cordeiro, até que Jesus veio e cessou com isso, derramando o seu próprio sangue, Aí é o sentido figurado. Agora, o sentido simbólico é quando é utilizado para compreensão, quando é utilizado para que a compreensão fique mais difícil, O sentido simbólico é isso. É quando é utilizado o sentido simbólico, figura simbólico, a simbologia, quando é usado a simbologia, é para que aquele texto, aquela compreensão se torne difícil de entender, Isso aí, a interpretação se torna difícil de entender, é o sentido simbólico, Por exemplo, Jesus falou que ele falava por parábola, para que muito ouvindo ele não entendesse o que ele falava. Por quê? Na época de Jesus, tinham seus seguidores, os seus discípulos, a sua igreja ali com ele, E Jesus, quando estava pregando, atraía
muitas pessoas, né, através dos seus milagres. Então o público que estava ali era grande, assistindo a pregação de Jesus. Uns, como sua igreja, e ali para adorar mesmo, para receber de Cristo o melhor que ele tinha para passar a cura, os milagres, a palavra da salvação. Mas outros, né, como naquela época, o fariseu, escriba, doutores da lei, ia lá só para ouvir Jesus falar alguma palavra contra a lei que ele seguia na época de Moisés, para condenar Jesus, ia só para tentar pegar Jesus em alguma palavra ali, né? Quando Jesus dizia ali para o paralítico: perdoado estão os teus pecados, eles disseram: a blasfema, só Deus perdoa pecado, e já procuraram o pé dali para apedrejar Jesus. Então Jesus, para evitar essas ações aí, esses constrangimentos, porque ainda não era chegado a hora do Filho do Homem, então ele falava para os seus discípulos e para todos em forma de parábola, uma simbologia. E depois os seus discípulos ali perguntavam a ele, não entendia nada na hora da mensagem, mas depois chamava de canto em algum lugar particular e perguntava para Jesus: mestre, eu não entendi bem aquela mensagem. E Jesus explicava para os seus discípulos particular, né? Mas entenda bem o significado, né? O símbolo pode representar, isso aí é a interpretação do símbolo. Ele pode aí representar pessoa, objeto ou acontecimento. O símbolo pode apresentar aí na simbologia, pode representar pessoa, objeto ou acontecimento, né? Isso aí é só para nós entender aí o sentido aí figurado do texto, né? O sentido aí figurado do texto, né? Louvado seja Deus aí, né? Por todas as coisas. Mas agora nós vamos se aprofundar nas 3 visões, revelação que Daniel teve no livro de Daniel, o estudo do fim, do que ia acontecer, a revelação que Deus passou do que ia acontecer no fim. Isso começou a ser revelado no livro de Daniel. Começou pelo profeta Daniel e chegou ao Apocalipse através do apóstolo João. Mas começou por lá. As mesmas revelações que está, as 3 do livro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, que eu já falei isso aí em outro estudo, mas vou só dar aqui uma complementada, né? Uma pincelada aqui, para ficar mais esclarecido nesse estudo, e depois aprofundamos aqui no Apocalipse, né? Então o que acontece? Daniel fala no capítulo 2, ali verso 32 e verso 33, que Deus estava mostrando para ele uma estátua que Nabucodonosor teve o sonho. Vamos, antes de eu cumprimentar explicar aqui, vamos ler rapidamente, para que o vídeo dê tempo aqui e sair bastante coisa referente a esse estudo. Veja só, Daniel 2:32 falando do sonho, o seguinte: a cabeça, Daniel 2, verso 32 e 33. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as suas pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro, e em parte de barro. Estava eu vendo isto, verso 34, e uma pedra foi cortada
sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. Rapidamente, para nós entender essa visão aqui, Daniel estava interpretando um sonho que Nabucodonosor teve, né? Deus dando um sonho a Nabucodonosor, o que ia acontecer futuramente, no futuro, e para trazer para a sua igreja hoje o fim de toda essa revelação. Deus passou lá no mundo antigo, no Antigo Testamento, para mostrar hoje nos dias que estamos vivendo, em pleno século 21, né? Então vamos lá. O que acontece? Essa estátua que Nabucodonosor ali teve aquele sonho, a cabeça de ouro representava aí na época a Babilônia, né? A Babilônia, a cabeça de ouro representando o Império Babilônico, né? De Nabucodonosor, falava do ali seu próprio império. Agora, a visão a respeito da parte do peito, ali representava o império da Medopérsia, os braços e o peito aqui, Média Medopérsia. Esse império babilônico foi derrotado pelo império da Medopérsia, que é a parte do peito, né? Depois vem a parte do ventre da estátua, que representa aí a Grécia, Alexandre o Grande, que com 25 anos de idade revolucionou o mundo, conquistando o mundo aí com sua força de guerra, 25 anos de idade aí, E vem a parte das pernas de ferro, que representa aí o Império Romano, que é a igreja pagã, Império Romano temporal, o Império Romano temporal. Isso nós vamos entender daqui a pouco. Foi quando Justiniano em 500, Justiniano aí mais ou menos cerca de 538, ele assinou um edito, o seu edito, o Código de Justiniano, aí unindo a igreja com o Estado. Eu já falei isso em outro vídeo, eu não vou falar aí agora. E aí a igreja começa aí a operar forte mundo, a igreja pagã romana. Naquela época não era papa, trabalhava através de bispo em troca de favor. E você pertence à minha igreja, trabalha para nós aqui, segue o nosso costume politeísta, que adora vários deuses, como a igreja católica adora vários deuses, e em troca de favor ser prefeito de uma cidade, administra, cobra imposto e faz isso aí, Eu já falei isso em outros vídeos, E era um problema com a igreja monoteísta, que significa a igreja judaica, a igreja primitiva que só adora um só Deus, só crê num só Senhor. E a politeísta adora vários deuses. E no meio dessas igrejas aí, nessa época aí, porque a igreja, o Império Romano, ele veio aparecer aí no ano 27 a.C., antes de Cristo Jesus, através do imperador Caio César Otávio Augusto, ou seja, conhecido por Otávio Augusto, Depois, em 313, veio aí Constantino, dando poder de liberdade à igreja,
fazendo a igreja, o Império Romano acontecer. Mas depois veio aí o imperador Teodósio em 380 e oficializou a Igreja Católica, sendo ela a igreja oficial, a Igreja Católica Apostólica Romana. A partir daí começou a existir a Igreja Romana, temporal, certo? Para entender aí, né? Então nós lemos Daniel, que as pernas era o Império Romano temporal, da época de 580, essa é a parte da perna, e 580 ali, no tempo de Cristo, 580 depois de Jesus. Aí é a parte da perna ali, a igreja romana, quando ela começa a surgir, certo? Mas só que tem os pés, os 10 dedos da estátua, que é uma parte de ferro e outra de barro, né? A parte dos pés da estátua, a parte de ferro e a parte ali de barro. A revelação fala, o Senhor dando a interpretação a Daniel, que essa parte de barro e de ferro mostra que é um império forte ao mesmo tempo, e no mesmo tempo é um império fraco, e que ia ser derrubado aí por uma pedra cortada, que significa Jesus Cristo. Então, meu irmão, Satanás implantou um sistema, de um império, um reino, um governo dele, a ideia da fundação do mundo, e que esse sistema cai império, levanta império, cai império e vê império, caiu império e vê império, entendeu? Mas o sistema continua até hoje, posto no mundo, e Deus vai revelar para nós hoje, aqui nas Escrituras. Então vamos lá, essa é a primeira parte aí da visão de Daniel, certo? Agora, a parte da estátua. Então, esse pé aí, esses pés dela, é a parte de ferro e de barro. É o império, o último império que surgiu, que está até hoje no governo aí, que é a Igreja Católica, que está lá em Roma, que nós vamos ver isso mais na frente no estudo. É o pé da estátua. Esse império é o único que mais durou, desde 1929, ali do Tratado de Latrão, através de Benito Mussolini, fazendo ali um acordo, assinando um tratado entre o governo, o rei da Itália, com a Santa Sé, dando aí autoridade total ao papado, a supremacia e o poder de rei, que nós vamos estudar isso aí um pouquinho na frente. Vamos lá adiantar para nós entrar aí no estudo profundo. Bom, Daniel 7 fala de 4 animais. Daniel 7 fala de 4 animais. O primeiro animal é um leão, um leão. O segundo animal, ele fala que é um urso, Daniel. O primeiro animal tá em Daniel 7:4, fala de um leão. O segundo animal está em Daniel 7:5, Eu não vou estar lendo aqui para nós, tem muita coisa aqui para ser falado. Aí você confere e acompanha aí. Daniel 7:5 fala do segundo animal, que é o urso. E o terceiro animal fala em Daniel 7:6, que é um leopardo, Preste atenção aqui nesse estudo e venha comigo se aprofundar. Daniel 7:7 fala que o quarto animal é terrível, espantoso, que tinha 10 chifres.
no meio dos 10 chifres saiu um chifre pequeno, que significa Europa, que vai ser levantado aí o anticristo de lá, de lá. E os 10 chifres foi na Europa, ali aconteceu na Europa esses 10 chifres, né? Já aconteceu. Na época de Daniel ainda não tinha acontecido, mas no decorrer dos anos aí, mais ou menos a partir do ano 300 aí para frente, depois de Constantino aí, para frente, de 580, de 538 para frente, aí aconteceu os cumprimentos aí dessa profecia de Daniel, que ele fala que esses 10 chifres, veja só, os 10 chifres, saiu um chifre pequeno, né? Saiu um chifre pequeno. Significa Europa, que vai levantar o anticristo de lá. Agora, e os 10 chifres foi na Europa, foi os bárbaros, que eu vou explicar daqui a pouco. Agora, vamos lá. E caiu 3 pontas desses 10 chifres, levantou 4 animal, que eu falei, o leão, que é o 4º animal, o leão aí representando Babilônia, né? Também o 2º animal, que vem o urso, a Medo-Persa, a Medo e a Medo-Persa, Ciro e Dário, derrotando aí a Babilônia, né? E o leopardo, né? Que o leão aqui aparece em Daniel com 2 asas, animal esquisito, leão com 2 asas. Depois aparece aí o urso com 3 costelas na boca, que é aí o Medo e a Medo-Persa. Depois aparece o leopardo aí com 4 asas e 4 cabeças, representando quem? A Grécia, né? Bom, que é Alexandre o Grande. Alexandre o Grande aí, que revolucionou o mundo com 25 anos de idade. E depois vem o 4º animal, terrível e espantoso, que representa aí esse 4º animal representa o Império Romano de novo, Deus está apontando aqui para o Império Romano, lá na Itália, Europa, está apontando aí para Europa. É de lá que vai sair o anticristo. Nós vamos entender isso aqui hoje, né? Aí esse é o 4º animal. Mas vamos lá. Agora, o 4º animal de Daniel foi o império, né? Esse império é o Império Romano temporal. O 4º animal de Daniel foi o império, mas que desse 4º animal, que tinha 10 chifres, surgiu no meio desses 10 chifres, que foi arrancado 3, no meio dele, desse 4º animal, desses 10 chifres, foi arrancado 3 e apareceu mais um chifre no meio desses 10 chifres. Foi arrancado 3 e saiu um chifre pequeno. Mas nesse 4º animal, veja só, ele sozinho aparece um império sozinho no meio de todos esses impérios aí. Vamos entender primeiro aqui os 10 chifres desses animais. Os 10 chifres, vamos entender aí os 10 chifres desses animais. Daniel fala, na leitura para você entender, Daniel fala que
presta atenção aqui. Daniel fala que esses 10 chifres era 10 reis que ia se levantar, porque do quarto animal tinha espantoso, terrível, ele tinha 10 chifres, e esses 10 chifres era 10 reinos que ia se levantar, né? Só que ia ser arrancado 3, e no meio depois saía um chifre pequeno aí desses 3. Então vamos entender aqui. Na época, quando a Igreja Católica, no tempo de 313, que Constantino, ali de Diocleciano, ele estava dominando a Europa inteira, tanto a parte ocidental como oriental. Roma estava conquistando terra, estava no auge, no seu poder, dominando a parte do Oriente e a parte do Ocidente, né? E aí, nessa época, tanto que estava dividido em 4 generais, porque um só não estava dando conta da expansão que ele estava atingindo na época. E então, estava no auge. Só que, com mais alguns anos para frente aí, quando chegou mais ou menos em 538, Roma já estava dividida. Roma se enfraqueceu, começou a perder terra, e aí estava dividida, tanto que Justiniano, que criou o edito, o Código de Justiniano, a igreja já estava dividida com a igreja primitiva, já estava uma mistura aí formando a igreja misturado com a igreja católica. Depois da igreja católica dividiu a igreja ortodoxa aí com ortodoxa com outro pensamento, falou não, agora vamos falar o grego, não o latim, dividiu lá, né, a igreja bizantino, e aí lá em Constantinopla, aí aquele rolo todo aí. Só que aí a igreja já tinha lá nesse meio aí o Isário, ariano, não cria em nada aí do que era pregado. Já tinha os monofisista, que só cria que Jesus era espírito e não carne. Nesse meio já tinha também aí os iconoclasta, os iconoclasta, que só cria o iconoclasta só cria só quebrava todas as imagens da época. Era um problema aí para a igreja católica. E a igreja católica, ela era como é que eu digo para você aqui, ela era a igreja eu falei aqui, politeísta. Ela era uma religião só, que é o Império Romano, a Igreja Católica Apostólica Romana, mas a linguagem, significado politeísta é que ela cria em vários deuses, pregava a religião católica era uma só, mas o sistema dela, a crença era de politeísta, cria em vários deuses. Entre ele e os deuses dele lá da época, eu quero falar para você aqui, era Baco, Ceres, Diana, Febo, Juno, Júpiter, Marte, Mercúrio, Nivera, Netuno, Vênus e Vulcano. Esse era os deuses da época aí, e entre eles já cria em outros deuses, como os deuses Deus Sol da época, né, que já vem ali de Nimrod, Tamur, Samirai, e aí já vinha dessa linhagem aí, várias religiões que tinha costume lá dentro, né? No mundo hoje tem várias religiões, hinduísmo, shinduísmo, budismo, né? E tanto hoje hinduísmo e tantas outras religiões seitas no mundo aí, né? E outros deuses que eles criam também
era o Eros, Zeu, Afrodite, Osíris, Oro, Ísis, esses eram os deuses e outros deuses que eles criam aí fortemente e lá em Roma. Era o Deus da igreja romana até hoje, imagem e surgiu a divisão lá entre esse povo aí que eu falei, os monofisistas, aí os arianos, e aí tem os iconoclastas, quebrava as imagens, meu irmão, era um negócio, era terrível lá. Então nessa época aí, a igreja estava dividida. Constantino estava, Justiniano estava juntando aí os pedaços, uniu a igreja com o Estado em troca de favor, a igreja corrompida já, a igreja que está até hoje aí do Império Romano. E aí, nessa época aí, desses 10 chifres, aconteceu o que? Quando a igreja estava dividida, Justiniano mudou para a parte do Oriente, E aí, a parte da Europa ali, a parte ocidental, estava sendo invadida pelos bárbaros. E aí, o que acontece? Os bárbaros invadiu essa área toda aí, e o que acontece? Esse foi 10 reinos que se tornou lá nessa parte do Oriente lá, que entre eles aí foi um desse reino aí, que é considerado como um dos 10 chifres. Era o Alarmo, da Alemanha, os Franco da França, os Bogudo da Suíça, os Vândulo, os Suevo de Portugal, Visigodo da Espanha, os Anglo conexões da Inglaterra, o Ostrogordo, os Lombardo da Itália e os Érulo. O que acontece? Se formou aí a invasão na Europa e tomando essa parte toda aí, formando aí o seu reino. Esse é os 10 chifres da estalta aí, os 10 chifres, do quarto animal, 10 reinos, que tinha 10 chifres aí, 10 pontas, esse animal terrível aí de Daniel. Então foi 10 reinos. Desses 10 reinos, tinha esses 3 aqui que foi arrancado pela raiz. Isso nós vai ver no Apocalipse, mas Daniel aqui já afirma que foi arrancado pela raiz aí 3 desse reino. Quem foi ele? Os Vândulo, Ostrogordo e os Érulo. Esses 3 aí foram arrancados pela raiz. Por quê? Eles criam na crença daquele velhinho lá que eu citei antes, Ariano, que era o Ário, e esse velhinho era contra tudo, e o Deus deles era esse velhinho, seguia lá. Então a igreja, com seus costumes,